Esse ano, os brasileiros têm sentido os efeitos do aquecimento global combinado com um El Niño mais prolongado e severo. Das secas sem precedentes na Amazônia, a alagamentos e ciclones no sul, os eventos climáticos extremos assustam e chamam atenção para a necessidade de agir. Um novo relatório da Agência Internacional de Energia mostra que o Brasil e o mundo já estão investindo na transição energética e devem ampliar a participação de fontes renováveis dos atuais 30% para 50% até o fim da década. Mas o ritmo dessas mudanças deve ser mais lento do que o necessário. As comunidades emergentes vão continuar queimando carvão e gás natural. Não tem uma redução. O próprio Brasil pretende aumentar o uso de energia solar, aumentar o uso de energia eólica, de biomassa, mas não tem previsão de conseguir alcançar uma neutralidade climática até 2050. A gente tem essa ambição, assim como diversos países do mundo, mas muitos países estão ficando satisfeitos apenas em reduzir um pouquinho. A era do petróleo vai terminar não porque vai faltar petróleo, né? A era do petróleo vai passar porque é uma imposição da sobrevivência do planeta. E como esse movimento é irreversível, uma empresa petrolífera, por exemplo, que não se voltar para esse mercado global que está se estabelecendo, e o Brasil tem uma posição destacada nesse mercado, vai perder a possibilidade de se afirmar nesse mercado. No caso brasileiro, a descarbonização também passa pela redução do desmatamento, especialmente na Amazônia, que é o principal emissor de gás carbônico do país. Uma projeção feita pelo Observatório do Clima prevê que é possível alcançar a meta de redução estabelecida para 2025, se o país chegar a níveis de desmatamento parecidos aos alcançados entre 2005 e 2006. Mesmo a matriz energética brasileira sendo mais limpa que a média, a situação deve piorar antes de começar a melhorar. A maior parte da energia consumida no Brasil é de origem fóssil, tá? Ainda que relativamente aos outros países a gente tenha um percentual renovável bastante maior, né? Mas entra assim na conta, né? E a premissa é de que não haverá grandes rupturas, não haverá uma grande ruptura dentro de 2 anos, né? A gente continua nessa toada da matriz energética dos últimos anos. Todo mundo quer que o Brasil cresça, e se crescer 1 ou 2% ao ano até 2050, a gente vai precisar de muito mais energia. Então, o Brasil pretende ter mais energia eólica, mais energia solar, mais biomassa, só que tudo que faltar, a previsão é de vir com um crescimento de gás natural, o que vai ser muito ruim, porque vai aumentar a demanda por gás no mundo e vai fazer com que esse pico, que a gente tem um valor máximo, começa a reduzir, não chegue nunca para o Brasil. Apesar de prever uma redução de 75% do consumo de petróleo e carvão até 2050 na América Latina, a Agência Internacional de Energia ressalta que o gás natural seguirá em alta e deve crescer quase 25% no período. Por outro lado, o Brasil deve seguir diminuindo a ativação de usinas termoelétricas, aquelas que produzem energia a partir da queima de carvão natural, um passo importante, embora insuficiente para atingir a meta. Podemos dizer que o carvão ele emite 1.000 para gerar determinada energia, o gás natural emite 500, quer dizer, emite metade da poluição do carvão. E um sistema de energia solar emite 50. Então, você trocar o carvão pelo gás natural, você reduz pela metade as emissões. Isso é bom. Só que quando a gente fala do planejamento de emissão zero até 2050, não adianta você cortar pela metade a emissão. Alguns movimentos para reduzir a queima de combustíveis fósseis estão sendo feitos ao redor do mundo. A Europa, por exemplo, deve impulsionar a produção de carros elétricos. E cada vez mais países devem adotar a mistura obrigatória de etanol a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O Brasil, que começou a produzir etanol a partir da cana-de-açúcar já na década de 70, agora começa a usar o milho também, o que lhe confere ainda mais competitividade. Hoje o etanol, apesar de tudo, não é ainda uma commodity, né? Quer dizer, não é uma energia precificável no mercado internacional. Mas à medida que vários países entram nesse mercado, e não é o caso só do Brasil, estou te citando a Índia, que é um grande produtor, na África também. Quer dizer, há um movimento que não é restrito aos países ricos. O Brasil também tem enorme potencial no campo do hidrogênio verde, que armazena energia produzida por fontes renováveis. Também há espaço para investir na biomassa e até extrair energia a partir da força das ondas que chegam à nossa costa. Iniciativas que dependem de investimentos e de mudanças de rota. Quanto mais a gente investe em petróleo,
você extrai petróleo, você vai querer vender e a pessoa vai queimar. Isso vai gerar um prejuízo muito maior para a humanidade toda. Porque o custo para você reparar o problema climático está sendo muito maior do que o que você ganha com essa exploração. O governante que tem a perspectiva tem que olhar esse horizonte. E o horizonte aponta para a necessidade de estimular, de potencializar a produção e o consumo de biocombustíveis, o consumo de energia renovável. Esse é um compromisso com a sobrevivência do planeta e é um bom negócio. Independente de tudo, é um bom negócio. É um negócio do futuro que já é hoje.